Então, galerinha do YouTube, no vídeo de hoje nós vamos mostrar um pouquinho da linda e maravilhosa cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais. É uma cidade incrível em que você revive a história durante o passeio às ruas, a arquitetura do local, né? E devido às pessoas, né, a receptividade que a gente teve nesse lugar. Então, por isso nós vamos explicar um pouquinho da nossa visita, onde a gente passou, dentre as vielas, as ruas, né, para que vocês possam conhecer também um pouquinho dessa história e, quem sabe, conhecer esse lugar maravilhoso. Então, a gente também deu uma volta nessa parte gastronômica da cidade, que a cidade ela possui várias ruas em que a gastronomia ela faz muito parte da vida do mineiro. E aí, vocês podem ver que tem compotas de doce, doce de leite de vários tipos, com coco, sem coco, compota de doces, doce de figo, doce de pêssego em calda, também possui cachaças. Possui também pimentas, queijos, salames e algumas dessas coisas podem ser degustadas na loja. Também conhecemos a sorveteria Deligele, que possui sorvetes maravilhosos e vocês podem também acompanhá-los pelo Facebook e Instagram descritos aqui em cima. Além disso, vocês podem experimentar e conhecer outras partes da gastronomia que a gastronomia mineira traz para vocês, desde biscoitos, gelatina de cachaça, entre outras coisas. E além da parte gastronômica, conhecemos a história, como a história da cadeia que existe, da cadeia da cidade, que foi construída na época da escravidão, na época do Brasil Império, e que hoje se transformou num museu. É o Museu de Santana. Lá vocês conseguem identificar através das paredes, através dos itens que possuem lá, objetos de arte sacra, né? Coisas assim muito legais e que fizeram parte da história do Brasil. Desde a imagem de santos até a imagem de uma masmorra, de uma solitária onde ficavam os escravos, né? E ali você poder entender um pouco da história te faz se sentir parte daquilo e ver que o Brasil ele é muito maior e muito cheio de história, mais do que nós imaginamos. Também fizemos um passeio de charrete pela cidade, com um guia chamado Jerônimo, que explicou um pouquinho de cada parte. Por exemplo, aí é um chafariz, uma fonte que existe na cidade, em que foi usado na época dos escravos, na época do Brasil Império. Da esquerda para a direita, então, a esquerda era utilizada pelos escravos, a do meio utilizado pelos senhores e senhoras, e da direita utilizado pelas lavadeiras. Tem essa entrada que só passa uma pessoa, né? E é possível, segundo ele, fazer um pedido nessa fonte. Então, você pode escolher do lado esquerdo é saúde, do meio dinheiro e do lado direito amor. Escolhendo a fonte que você deseja, você pode colocar a mão e fazer um pedido, segundo ele, se realiza. Atrás da fonte também possui ainda algumas outras fontes de água e possui um banco enorme que as lavadeiras utilizavam para fofocar e esperar uma outra a lavar roupa. Segundo ele ainda, tem essa igreja que foi uma igreja construída pelos escravos para uso deles e que eles não tiveram a oportunidade de terminar a igreja, né? Porque eles trabalhavam muito, então eles faziam a igreja à noite. E segundo ele, algumas expressões foram usadas nessa época, né, como lavar a égua, porque os escravos costumavam esconder o ouro nos animais, no cabelo, onde eles podiam, né, e quando eles chegavam em um determinado lugar, eles lavavam para poder tirar o ouro, né, e utilizar dentro da igreja com o auxílio do padre, em que não contava para os senhores de terra. Então surgiu-se a expressão lavar a égua. Inclusive, a gente deu uma volta, né, então, aí por mais alguns caminhos aí de Tiradentes, conhecendo ainda mais os lugares históricos. E o seu Jerônimo explicou que na frente daquela fonte, a parte de cascalho que fica no chão
ela foi colocada pelos escravos, né, naquela época. Então é a parte mais original que existe de asfalto da cidade, da época do Brasil Império. Aí na frente a gente chegou perto da estátua de Tiradentes, que foi feita pelo governo do estado em homenagem a Tiradentes, no qual dá o nome à cidade. E esse lugar aí, onde eu estou mostrando aqui para vocês, é o lugar onde, que segundo a história, ele se reunia com outras pessoas para tentar derrubar a corte portuguesa, né? Que até então a corte portuguesa queria cobrar impostos muito altos e ele não concordava com isso, e aí ele quis derrubar a corte, e através desse local existiam as reuniões, onde aconteceu, né, nessa cidade a Inconfidência Mineira, e que deu origem a essa cidade de Tiradentes com o nome dele, né, especificamente porque foi através desse local que a história ela teve uma ênfase maior. Segundo o guia, Tiradentes viveu até os 15 anos na cidade, mas muitos dos seus itens foram queimados devido à indagação da coroa portuguesa referente à sua traição por conta da Inconfidência Mineira. Segundo o guia, a expressão sem eira nem beira surgiu daquela época porque essa parte embaixo das telhas, né, essas eiras embaixo das telhas, indicavam a classe social das pessoas da época. Quanto mais eira, mais rico. Se não tinha beira, ou seja, se tinha menos beira, a pessoa já era uma pessoa mais pobre. Se não tinha beira, a pessoa ela devia impostos à corte portuguesa. E aquela casa lá na frente, em que o desenho é um pouco diferente, embaixo da telha, significa que quem morava ali era uma pessoa importante, por exemplo, um barão. Então, assim, sem eira nem beira quer dizer, se a pessoa ela não tem eira e nem beira, ela devia à corte. Por isso que surgiu essa expressão popular que até hoje é utilizada no Brasil. Ainda passeando pela cidade, passamos pela igreja mais antiga da cidade, em que possui vários itens de ouro, inclusive um órgão musical que veio diretamente de Portugal e existe até hoje e é tocado durante as missas de domingo na igreja. É uma igreja que possui um relógio de sol e uma igreja assim que tem uma vista incrível, muito bonita, que dá para lembrar bastante a história que é contada nos livros de história do Brasil. Ainda de frente com a igreja, vocês vão poder ver que existe essa rua, que é a rua principal, né, da igreja. E essa rua ela foi utilizada muito em várias minisséries da Globo, como o JK, e algumas outras de época em que foi possível filmar várias vezes essas casinhas, esse local, para poder fazer parte do cenário das novelas e das minisséries. E por fim, a gente deu mais algumas voltas em algumas ruas, observamos a parte da arquitetura da cidade, a beleza, vivenciamos esse passeio como se estivéssemos no século XVIII, em que estivéssemos vivendo essa parte do Brasil Império, e poder vivenciar isso, gente, é algo incrível. Então, se você por acaso ainda não foi a Tiradentes, é legal conhecer essa cidade histórica, que é uma cidade pequenininha, mas com uma beleza exuberante de rios, paisagens para tirar fotos, restaurantes, bares, lojinhas de artesanatos e tudo mais. Vale muito, muito a pena conhecer, gente. E tem vários outros tipos de passeios, a gente não teve tempo de fazer todos, mas a gente pôde conhecer um pouquinho dessa cidade tão linda que faz parte da nossa história, da história do Brasil. E hoje a gente teve essa oportunidade de conhecer esse lugar. Então, se você tiver essa oportunidade, conheça também. Vale muito a pena. E por fim, só para finalizar, estamos postando algumas fotos que nós tiramos na cidade, de alguns lugares que nós visitamos, lugares assim incríveis, bonitos,
como essa igreja, por exemplo, que teve o teto pintado por Aleijadinho, um marco na vida histórica aí de Tiradentes também. Também tiramos fotos na frente de alguns locais em que vendem alguns objetos, seja para lembrancinhas. Tivemos também a oportunidade de provar da culinária mineira, desde o frango com quiabo, polenta, torresmo, couve, linguiça, tutu, que está sempre presente na culinária mineira. Tivemos a oportunidade de desfrutar desses passeios nas ruas, vielas, igrejas, conhecer os museus, um pouco da história do Brasil, dos escravos, de como que aconteceu toda essa história no nosso país. Inclusive, também tem uma parte em um dos museus que fala sobre as amostras de madeiras que foram utilizadas para compor as casas do local, para reformar. Soubemos também um pouco da história da Inconfidência Mineira, né, de algumas partes de passeios, de teatro, como que é dentro das igrejas, o riozinho que fica próximo, a rua que foi cascalhada pelos escravos e que era conhecida como Rua Pé de Moleque por conta do doce e porque as crianças roubavam os doces que as senhoras deixavam na janela. Então surgiu-se a expressão pé de moleque, porque era mais fácil a criança pedir, pede moleque, do que a criança roubar, do que a criança pegar sem a permissão dos outros. Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e ativar o sininho de notificações para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo, gente!